boa noite para você que nos acompanha pela página do Jornal do Comércio e pelo site da TV JC. Eu sou Jennifer Thalys e este é mais um programa Ponto de Entrevista. No programa de hoje temos a presença de Sara Winter. Boa noite, Sara. Boa noite, muitíssimo obrigada pelo espaço, pela oportunidade, muitíssimo feliz de estar aqui. Realmente. Para quem não conhece a Sara é ex-líder do FEMEN, o grupo feminista internacional conhecido por ser o mais radical. Hoje, a Sara é ativista pró-vida, trocou totalmente de lado. É ativista pró-vida, palestrante, escritora. Ela luta contra o aborto, a ideologia de gênero e contra a prostituição. Sara também é autora do livro Vadia Não, 7 vezes em que fui traída pelo feminismo. Sara está aqui em Recife para palestrar no primeiro Fórum de Direita em Pernambuco, que acontecerá amanhã no Marotel, em Boa Viagem, com entrada gratuita. Então, nós trouxemos a Sara aqui hoje para conversarmos um pouco mais sobre um assunto que está bastante em voga no momento. A Câmara dos Deputados argentina se posicionou a favor do aborto até a 14ª semana de gestação. E essa decisão tem movimentado bastante a discussão do assunto aqui no Brasil. Em agosto, no início do próximo mês, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a ADPF 442, que foi apresentada no ano passado pelo Partido PSOL e pelo Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, a ANIS. E essa ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela se propõe a legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Então, no início do mês, haverá uma audiência pública com diversos representantes de ambos os lados, ativistas pró-aborto e ativistas contra o aborto. Também foi lançada uma consulta online pelo Senado para saber a opinião do povo, quem era a favor do aborto, quem era contra, e a decisão ficou bastante acirrada. No momento, como é contínua a pesquisa, as pessoas que são pró-vida estão prevalecendo as opiniões que são contra o aborto. Então, Sara, boa noite mais uma vez. Sara, a primeira pergunta que eu quero fazer é relativa à sua vida, à sua experiência. Brevemente, como você se tornou militante feminista e por que você saiu do movimento? Bom, a minha história é um pouco triste. Na verdade, eu sou só mais uma menina normal, de família de classe média, Sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada São Carlos, 200.000 habitantes. Tinha uma família feliz, né? Não rica, porém feliz. Um pai que é pintor de paredes, faz manutenção, reparos, serviços em gerais. E minha mãe dona de um brechó, né, de uma loja de roupas usadas. Tinha uma família humilde, mas a gente era feliz. Até que o meu irmão do meio começou a usar drogas, 14 anos, começou a usar maconha, 16 cocaína, 20 ele já estava no mundo do tráfico, estava no PCC, estava nas facções criminosas e se tornou uma pessoa completamente violenta, batia muito em mim, no meu pai, na minha mãe, era muito cruel, violento dentro de casa, até que com meus 16 anos ele me botou para fora de casa. Eu caí no mundo, morei na rua, passei pelo mundo da prostituição, até passar por uma situação terrível de abuso. E quando eu tinha 19 anos já, trocando de casa toda hora, vivendo com homens diferentes, eu conheci o movimento feminista com aquela mensagem maravilhosa e romântica de que vem para curar as dores e os sofrimentos das mulheres, que é lutar contra o estupro, a violência contra a mulher, qualquer tipo de opressão às mulheres. E eu, como havia passado por todas essas situações, obviamente eu me identifiquei com uma luta que queria acabar com a minha dor e com as dores de outras mulheres que passaram isso. Eu conheci o movimento FEMEN através da internet, de sites de notícias, entrei em contato, passei um mês sendo treinada na Ucrânia, voltei para cá, introduzi o feminismo, a questão de gênero, um pouco mais nos veículos midiáticos, através dos protestos que eu fazia nua, um pouco mais na cultura. E, infelizmente, depois de 5 anos, na verdade, ao longo desse processo todo de estar dentro dos movimentos feministas, eu acabei vendo que, de fato, muito se fala, pouco se faz. Então, é muito interessante você sair na rua, falar meu corpo, minhas regras,
Mas, de fato, o que as feministas têm feito para ajudar as mulheres? Isso era uma coisa que eu questionava muito. Então foram 5 anos como militante. Sim. Os últimos como militante do FEME, que é um grupo extremamente Os primeiros. radical. Os primeiros? Sim. Os primeiros como militante do FEME. E como é que foi essa virada de passar para o outro lado e passar a ser antifeminista e pró-vida? Na verdade, eu fui me questionando por que as feministas falavam tanto de pautas da mulher, do corpo da mulher, da saúde da mulher, da segurança da mulher, mas elas acabavam fazendo o contrário. Quando se fala sobre segurança da mulher, como você pode falar sobre segurança da mulher e você ser contra, aliás, você ser a favor do desarmamento? Porque eu, como uma mulher que vivo no Rio de Janeiro, uma das cidades mais perigosas do mundo, onde eu moro no pé de uma comunidade, aliás, entre duas comunidades, de facções diferentes que trocam tiros. Eu quero poder ter o meu direito de legítima defesa, onde tem assaltos a cada minuto. Eu quero ter o meu direito de legítima defesa. Por que as feministas lutam tanto a favor do aborto, mas pouco se faz com pautas tão legítimas e importantes como o turismo e a exploração sexual? Aqui em Recife isso é um problema gigantesco, assim como no Rio, as regiões litorâneas também são. Nossas meninas estão sendo prostituídas, exploradas, e eu não vejo as feministas se movimentarem para isso. Então, foi uma série de decepções. Quando se fala de segurança da mulher, direito da mulher, por que as feministas são mais preocupadas em deixar homens vestidos de mulher frequentarem banheiros femininos do que proteger a integridade física e moral das mulheres que estão usando o banheiro? Eram coisas que eu não conseguia entender. Por que a gente, quando vai falar de redução da maioridade penal, as feministas estão contra? Por que elas estão contra pessoas de 16, 17 anos que estupram? Se faz isso sabendo que não se pode fazer, sabendo que é errado. É muito diferente de uma criança de 8 ou 9 anos, entende? Então, eu não consegui entender esse tipo de incoerência dentro do movimento feminista. E depois da experiência de aborto que eu tive, que eu quase morri, e nenhuma feminista me ajudou, eu certamente tinha certeza que eu precisava me afastar daquilo. Certo. Como você citou agora, você passou por uma experiência de aborto provocado. Eu sei que é algo bem doloroso de se relatar, mas você poderia falar mais ou menos como foi que foi essa experiência, o que te levou a isso, quais são as consequências? Sim, na verdade, quando a gente entra para o movimento feminista, a gente aprende muitas teorias, muitas coisas. Por exemplo, a ideia de você se relacionar livremente, a ideia de amor livre, a ideia de relacionamento aberto, a ideia de que quanto mais pessoas você se relacionar, mais livre, independente, emancipada e empoderada você é. E nessa relação de amor livre, ou seja, de relação sexual sem responsabilidade, com 22 anos eu fiquei grávida. E é claro que também a gente vive numa sociedade em que os homens, há uma evasão paterna muito grande, uma irresponsabilidade paterna muito grande. Os homens, eles são pressionados por uma sociedade erótica, uma sociedade de sexo, a perderem a virgindade logo, a ficarem com o maior número de meninas, porque o menino que está na escola que é virgem, ele é zoado, ele sofre bullying, ele sofre uma pressão para ter relação sexual, mas ele não tem maturidade suficiente para assumir as suas consequências. Então, o que acontece? Eles fogem, eles simplesmente somem. E foi o que aconteceu comigo. A pessoa que me engravidou desapareceu. Eu não tenho uma estatística, mas eu atendo muitas gestantes e é praticamente sempre o mesmo problema, o pai nunca está presente. Hoje a gente tem mais de 40% da população de meninos sem o nome do pai registrados no Brasil. Então, é um problema grave que a gente identifica, né? E eu fui induzida também por medo, estava muito desesperada. Não sabia exatamente o que fazer, primeiro porque eu não tinha um lugar fixo para morar. Eu morava dormia em DCEs de universidades, moradias estudantis, ocupações, casas de amigos diferentes. Eu também não tinha um emprego fixo, porque enquanto eu estava dentro do FEMEN, elas me pagavam para protestar. Depois que eu saí, eu não tinha mais salário para receber. Então eu você, ganhava, como militante, recebia um salário? Recebia um salário mínimo por mês, que na época era mais ou menos 600 e pouquinho reais. E depois eu não tinha mais salário, então eu vendia camiseta, vendia caneca, essas coisas. E eu fiquei muito desesperada, como é que eu vou criar um filho numa situação dessa? Entrei no grupo maior de feminismo aqui do Brasil, que é chamado Feminismo no Brasil, que nessa época, em 2014,
tinha mais de 40 mil membros e pedi ajuda. Estava desesperada, não sabia o que fazer, precisava de um lugar fixo para viver, eu precisava de pelo menos de um bico ali para fazer, um freelancer, alguma coisa. E sabe o que as feministas me disseram? Minhas amigas, as pessoas desse grupo, elas disseram: Sara, você é a feminista mais famosa do Brasil, você precisa fazer um aborto. Porque você vai ter mais experiência empírica para defender essa legalização na televisão. Ademais, isso que está na tua barriga não é um bebê, uma pessoa, um ser humano, é só um amontoado de células. Você estava com quanto tempo de gestação? 11 semanas, 11 semanas. quase 3 meses. É um coágulo de sangue, não se preocupa, porque isso não é um bebê. Essa técnica, desenvolvida pelo movimento feminista, se chama desumanização do bebê. Elas chamam de feto, de embrião, chamam de coisa, de amontoado de células, de coágulo de sangue, tudo, menos pessoa, bebê, criança, filho, ser humano. Que é para as pessoas não gerarem empatia pelo ser que está dentro da barriga. Até chegaram a falar que eu ia ficar gorda, com os peitos caídos, que isso não era um bom negócio, ficar grávida. E elas falaram: não, a gente vai te ajudar. Então elas me deram 4 comprimidos de misoprostol, do Citotec, que é popularmente usado para fazer aborto, tanto clandestinamente quanto legalmente nos hospitais do SUS, que já permitem aborto em casos de anencefalia, estupro e risco para a vida da mãe. E para mim foi uma coisa muito difícil, era uma adrenalina muito grande. E o tragicômico dessa história é que eu não sei dizer se meu aborto foi clandestino ou não. Porque eu estava acompanhada de uma médica que me acompanhou, e usando o mesmo método que é legalizado no hospital. Então a única diferença é que eu estava numa cama em um apartamento e não em uma maca em um hospital, mas acompanhada de uma médica e também usando o mesmo método. E mesmo assim, eu sempre faço essa pergunta para as feministas de que o que tem a ver com empoderamento, emancipação feminina, liberdade, o fato de que eu e todas as mulheres que vão passar por um aborto vão sentir as mesmas contrações de parto. Dor, grito. Você grita de dor porque são contrações de parto. Você grita, você urra de dor. Você pede, pelo amor de Deus, para acabar. Você tem náusea, você vomita. Tudo isso, toda essa dor, para no final não sair um filho, um bebê vivo de você, sair pedaço do teu filho. Toda essa dor, esse desgaste físico, esse desgaste emocional, essa intervenção que você tem dentro do teu corpo para sair pedaço de filho que você vai ver caindo na privada, pedaço de sangue que você vai ver. O que tem a ver isso com eu? Eu não me senti empoderada, nem livre, nem emancipada. Eu me arrependi. Durante metade do processo eu me arrependi. E o que eu ia fazer? Metade do meu filho já tinha ido embora. O que tem a ver isso com empoderamento? E depois de parar, o sangramento não se cessa assim, mas cessa um pouco, claro. 10 dias depois, voltei para o Rio de Janeiro e comecei a morar com um amigo meu que também era homossexual, também era do movimento LGBT, ele estava comigo. Ele era DJ, estava numa festa tocando e eu estava sozinha em casa. Eu acordei no meio da madrugada, sentindo muito frio. E não fazia sentido, porque o Rio de Janeiro, mesmo no inverno, nós temos 30 graus, 30 e poucos graus, como aqui. E eu sentia minhas mãos rígidas, minha boca dura, e eu achei que eu tinha feito xixi na calça. E quando eu percebi, eu estava tendo uma hemorragia muito forte, muito forte. A minha barriga estava inchada numa proporção que parecia que eu estava grávida de novo, só que de 5, 6 meses. A dor era uma dor inexplicável. Uma dor que eu não desejo nem para minha pior inimiga. O meu útero simplesmente queimava, ardia muito. Parecia que tinha um pedaço do inferno dentro de mim. O cheiro que saía de mim, de podre, de coisa morta. Cheiro de morte. Eu tinha absoluta certeza que eu ia morrer. E aí você foi ou eu ia morrer, ou eu ia ser presa. Eu liguei para todas as minhas amigas feministas, tipo, 7, 8, 9 amigas. E elas falaram: não se preocupa, a gente já tá indo te ajudar. A gente vai te levar no hospital, fica tranquila, a gente te ama, a gente tá com você é nossa mana. Eu esperei 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu desmaiava, acordava, desmaiava, acordava. Eu fiz xixi em mim mesma, eu fiz cocô em mim mesma. Febre alta, me vomitei.
quantas feministas apareceram para me ajudar? Nenhuma. Por sorte, eu me lembrei de um amigo antigo. Liguei para ele e prontamente ele veio me ajudar. Me levou para o hospital, fiquei internada 6 dias, passei por toda humilhação dentro do corpo médico, porque você é humilhada quando você faz um aborto. E isso tem que mudar também. As mulheres têm que ser acolhidas. As mulheres, nós temos que ser ensinadas a não fazer um aborto. Essa é a verdade. Nenhuma mulher merece passar por isso porque acha que, convencida pela agenda feminista, só vai ser livre quando matar o seu próprio filho ou, no mínimo, ser a favor disso. Eu fiquei 6 dias internada, várias transfusões de sangue, humilhação da equipe médica. E eu recebi 2 notícias. A primeira, perdi uma das minhas trompas uterinas. A segunda, eu não poderia mais ter filho. A não ser que eu passasse por um processo muito grande de anos de tratamento. Nossa. Isso acabou com a minha vida. Eu tive 1 milhão de consequências por conta do aborto. Porque as feministas, elas não contam para as mulheres que há mais de 20 consequências negativas em se fazer um aborto. Depressão, alcoolismo. Eu desenvolvi síndrome pós-aborto. E a síndrome pós-aborto, eu estava dentro da minha casa, eu estava na rua, eu estava no metrô, e eu escutava, tipo, bebê chorando. Onde não tinha bebê, eu escutava choro, choro, choro de recém-nascido. Eu tinha pesadelos horríveis com um pedaço de bebê que saía de mim. Eu tentava botar de volta. Eu não conseguia dormir. E para eu poder dormir, eu comecei a beber. Eu tinha que beber todo dia, ficar bêbada para dormir. O que aconteceu? Alcoolismo. Certo, depressão. Sara, desculpa te interromper Não, rapidinho, imagina. como é realmente um relato chocante e triste. A gente vai dar uma pausa para a gente saber o que as pessoas que estão acompanhando a nossa live, a nossa entrevista, saber o que elas estão comentando. E na volta a gente volta sobre essas consequências que estão na sua vida neste momento. Agora a gente vai saber o que vocês que estão acompanhando a gente pela página do Jornal do Comércio têm a dizer, têm a comentar, têm a perguntar para a Sara, agora com Rafael Santos. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Sara. Boa noite a todos que estão acompanhando. Lembrando que também está sendo transmitido no tvjc.com.br e no Facebook do NE10. Muitas participações, muita gente desejando boa noite, muita gente também parabenizando o Sara. Mari Marques está aqui com o depoimento dela, Bruno Carlos, Andresa Martins, Tiago César. Mari Marques, novamente, ela está bem participativa. Ela diz aqui que eu não tinha nada, engravidei e me mandaram abortar. E eu não aceitei. Hoje meu filho é meu tudo. Muito educado. Rosileide também está aqui. Ela fez uma pergunta muito em cima daquilo que você falou, Sara, em relação às leis para as mulheres, das mulheres serem acolhidas. Ela pergunta se você acha que tem poucas leis que protegem a mulher ou as leis são frágeis. Você conseguiu ouvir a pergunta? Sim, certo. Na verdade eu acho que nós temos muitas leis demais. Eu, por exemplo, revogaria várias, porque elas são absolutamente inúteis e obsoletas. Agradecer a todos que mandaram boa noite, estão demonstrando seu carinho. Eu agradeço demais, isso é muito importante para mim. Sobre as leis, eu acho que há várias maneiras de você proteger a mulher. Eu não gosto da demagogia de dizer que violência contra a mulher não existe. Existe. E é um tema que a gente tem que ser tratado. E por falta do posicionamento dos conservadores e dos cristãos, as feministas pegaram essa pauta de bandeja, se apropriaram dessa pauta, quando, na verdade, os homens conservadores é que deveriam estar protegendo as mulheres, e não as feministas nuas, histéricas, gritando no meio da rua. Então, por exemplo, a gente tem a lei da Maria da Penha. Eu já precisei da lei Maria da Penha várias vezes para mim, por conta do meu irmão, da minha mãe, e nunca funcionou. Nunca funcionou, não funciona. Então, a gente tem que acabar com todas essas leis e, primeiramente, dar o direito da mulher de se defender. Eu estou criando um projeto de lei para eu apresentar, mesmo que de maneira popular, para que as mulheres que estejam enquadradas na lei da Maria da Penha, que sofrem violência, que essa violência está comprovada através de corpo de delito, porque há muitas denúncias falsas também, que essa violência esteja comprovada através de corpo de delito, que elas tenham direito à desburocratização e ao abatimento de imposto na compra de armas de fogo. Porque o que a gente mais vê é mulheres denunciando. O namorado bate 20 vezes, o marido bate 20 vezes, e elas têm que comprar uma arma na mão de traficante, na clandestinidade, para se defender. E quando matam em legítima defesa, muitas vezes são acusadas pelos direitos humanos de homicídio doloso, até de planejar, e são encarceradas. Então a gente tem que ter maneiras de defender as mulheres, de proteger as mulheres.
a gente tem que ter um tato específico com elas. Eu já estive presente em várias delegacias civis, né, delegacias da mulher, e muitas vezes tem um homem lá. Tem que ter um cuidado com isso, porque é muito difícil para uma mulher que passou por uma situação de violência sexual conseguir denunciar isso para um homem. Então é interessante que a gente tenha uma policial feminina para atender, ou um psicólogo, ou uma pessoa que estudou serviço social. Há muitas maneiras de proteger as mulheres, e as feministas, na verdade, elas estão fazendo o serviço contrário. A gente tem que reduzir a maioridade penal de uma maneira urgente. Os menores de idade, eles estão roubando, matando, estuprando, sequestrando e sabem que estão protegidos e amparados pelo ECA. Como que a gente vai proteger as mulheres de estupro assim? Enquanto o feminismo está lutando para abrir todas as conquistas das mulheres e até os meios privativos das mulheres, por exemplo, como banheiro feminino, para transexuais, travestis, hoje qualquer pessoa pode colocar um batom e dizer que se auto-identifica com o sexo masculino. Como isso protege uma mulher? Isso coloca a intimidade, a segurança da mulher em risco. Quando o feminismo abre os esportes, os concursos de beleza, para que homens vestidos de mulher possam participar, hoje as nossas jogadoras de vôlei, elas não conseguem acompanhar o ritmo da jogadora Tiffany, por exemplo. E elas estão sendo cada vez mais oprimidas, né? Estou usando a linguagem feminista agora, que fala da opressão masculina, mas o próprio feminismo tem divulgado e lutado por essa opressão masculina, só que utilizando outras vias. Nós precisamos de leis que realmente funcionem para proteger as mulheres, inclusive o aumento de pena para estupradores. Precisamos urgente aprovar o PL do Jair Bolsonaro de castração química. Aprovando isso, eu tenho absoluta certeza que o índice de estupro vai diminuir, porque extinguir as regalias, os privilégios dos criminosos. Hoje, o criminoso, ele comete um crime que não é hediondo. Ele, daqui ele vai cumprir 1/6 da pena e vai ter direito a saidão, vai ter direito a indulto, até o perdão da pena. Crime hediondo vai cumprir 1/4 da pena e vai ter os mesmos benefícios. Então o cara sabe que ele vai passar só alguns anos lá, vai receber tudo de graça pelo Estado e vai sair e vai continuar a mesma coisa. Aumento de pena e fim dos privilégios. O Estado é mas tão insano que ele legitima e paga pelo orgasmo dos criminosos. O Brasil é um dos únicos países que paga por visita íntima. O cara estupra na rua e ainda tem direito de praticar relação sexual dentro da cadeia. Isso é um absurdo, isso tem que acabar. Sara, nós podemos ver que as pautas são muitas, há muito o que se indignar, há muito do que falar. Mas voltando para a temática do aborto, hoje em dia você é uma militante pró-vida. Sim. E o que nós vemos com bastante divulgação é uma discussão em cima dos dados sobre o aborto, sobre quantos abortos há no Brasil, quantos abortos não há no Brasil. E aí algumas ONGs pró-aborto divulgam dados de que são entre 1 milhão e 1,5 milhão de abortos provocados, cometidos no Brasil. Já ativistas pró-vida reduzem o número, não reduzem, mas apresentam um número diferente, reduzindo em mais ou menos 10 vezes mais reduzido. Por exemplo, 50 mil abortos, 100 mil abortos. Uhum. Então, há essa disparidade. Por um lado, um grupo apresenta um número de 1 milhão e, por outro lado, outro grupo apresenta um número de 100 mil. Como você se posiciona nessa história? Sim, na verdade, nós sabemos que a ANIS, que é responsável, né, a agência, o órgão responsável por elaborar todas essas estatísticas, é pago e financiado internacionalmente para confundir a cabeça dos cidadãos com o fim último de mudar a legislação brasileira. Há uma série de curiosidades, por exemplo, que se as mulheres realizassem 1 milhão de abortos por ano, a nossa população não estaria aumentando tanto quanto está aumentando, né? E se os abortos são clandestinos, inseguros, também haveriam mais mulheres morrendo por aborto. Mas se você olhar os dados do Ministério da Saúde,
mulheres que morrem de aborto por ano não chegam nem a 150 mortes. Então, nossa, as clínicas, se estão fazendo 1 milhão de abortos e está morrendo nem 150 mulheres, então as clínicas clandestinas devem ser super seguras. Então, para estarem realizando e não estar morrendo gente, nem ter nenhum tipo de consequências. E também as pesquisas da ANIS, quando você olha o método, é feito baseado no número de curetagens feitas no SUS. A curetagem é um procedimento onde se introduz uma cureta, um objeto chamado cureta, que é semelhante a 2 colheres que se encaixam para retirar resíduos de dentro do útero e do colo do útero. A curetagem ela é feita quando você tem aborto espontâneo, aborto provocado, infecções uterinas, intrauterinas, de endometriose e várias coisas. Então, o número de abortos que elas dizem, na verdade, é o número de curetagens realizadas pelo SUS. Quantas dessas curetagens foram de aborto, de endometriose, de câncer de útero, nós não sabemos. Então, se trata de uma estatística absurdamente falaciosa que serve para tendenciar a opinião pública a ter uma certa empatia com as mulheres que fazem aborto. Mas a minha maior pergunta é se há tantos abortos feitos em clínicas clandestinas de maneira insegura, então essas clínicas estão dando super certo, porque não está morrendo a mulher. Certo. Só para a gente, estamos nos aproximando do fim do programa, tem mais alguma participação, Rafa? Tem. A Leia Pereira, ela quer saber em qual momento Sara reconheceu que a família é algo divino e os filhos projetos de Deus. Quem ainda lhe apoia dos seus amigos antigos, se é que algum apoia? Na verdade, eu acabei perdendo todos os meus amigos. Foi uma época muito difícil da minha vida. A partir do momento que eu decidi voltar para a igreja, que eu sentia no meu coração que eu fui criada na igreja católica, eu sentia muita vontade de voltar. O feminismo me ensinou que a igreja era a fonte de todas as opressões das mulheres. Então, eu tinha feito muitos protestos contra a igreja. Eu sentia muita vergonha de voltar. E hoje você é católica? Sou. Quando eu decidi voltar, eu perdi todos os meus amigos. Ninguém admitia que eu voltava para a igreja, que eu estivesse voltando para a igreja, que eu estivesse voltando ao centro, à base das opressões femininas. E eu digo que eu, hoje, faço muito mais pelas mulheres em 3 anos do que 5 anos no feminismo. Uma última pergunta para a gente acabar. Como você ativamente agora trabalha pelo direito das mulheres e pela proteção das mulheres? Ativamente, já que você falou que faltava isso quando você era militante feminista. Hoje eu trabalho em três pautas diferentes. Eu trabalho com meninas que pensam em suicídio e praticam automutilação. Então eu me reúno com algumas. É alguma ONG? Tem nome? Não, é iniciativa minha, me reúno com elas na minha casa. Para ajudá-las a superar isso, porque eu passei por isso no Rio. Passei por isso e tem um grupo de WhatsApp também com mais de 50 meninas que eu fui conhecendo no Brasil ao longo das minhas palestras. Converso, aconselho, não sou psicóloga, não sou assistente social, mas tento ajudar da maneira que eu posso, converso com os pais. A segunda coisa, ajudo também algumas paróquias a fazerem esse trabalho de resgate da prostituição, de mulheres que estão na prostituição, a saírem e reestruturarem sua vida. E o projeto ao qual eu mais me dedico são as Casas Pró-Vida, que também eu quero propor como projeto de lei, se assim Deus queira, ou iniciativa popular, que nós temos casas onde nós acolhemos mulheres que estão grávidas, estão desesperadas para abortar. Muitas estão em situação de prostituição, situação de rua, situação de drogas, e não tem onde viver, não tem o que comer, não tem nem onde tomar banho. Nós temos casas onde nós fazemos com o nosso próprio dinheiro, doações, cada um dá um pouquinho, cada um trabalha como voluntário. Nós temos lá para oferecer advogados, psicólogos, psiquiatras, o pessoal do serviço social, nós temos enfermeiras, médicas, obstetras, e nós damos todo auxílio de reestruturação de vida. Inclusive, auxiliamos para que elas voltem para a escola, iniciem a universidade. Nós damos todos os exames médicos, toda a reestruturação, acompanhamos no pré-natal, no parto, no pós-parto também. E é maravilhoso. Elas são felizes, elas agradecem a gente, elas se vão e depois, anos depois, elas voltam, não mais para ser servidas, mas para servirem como voluntárias também.
E eu sempre pergunto para as feministas, sempre pergunto, nessa última semana, quantas mulheres você ajudou? Quantas? Uma, duas? Nenhuma. Por quê? Se você é feminista e não ajudou nenhuma mulher, eu acho que você está tendo a estratégia errada. Deixa eu te apresentar uma organização que ajuda todas as mulheres que estão precisando e que, sabe, no mundo. Uma instituição com mais de 60 mil projetos de caridade, que é a Igreja Católica. Nós temos hospitais psiquiátricos, santas casas, hospitais, enfermarias, creches, maternais, temos casas Provida, casa da onde se tira essas prostitutas da rua e muda a vida delas. A gente tem tudo isso, a gente tem leprosário, a gente tem orfanato. Certo. Por isso que a gente pode falar sobre legalizar ou não aborto? Pode, porque quem vai cuidar, afinal, dessas mulheres, dessas crianças, somos nós. Nós queremos lutar pela vida dos dois. Obrigada, Nós queremos Sara. que os dois tenham a oportunidade de viver. Nós queremos lutar pela vida dos três, porque muitas vezes se salva a vida da mãe, se salva a vida do bebê e se salva a vida da família que quer adotar esse bebê também. E assim a gente constrói uma sociedade mais feliz, uma geração mais empática com as pessoas e consegue pôr em prática o que Jesus nos ensinou de amar o próximo como a nós mesmos. Obrigada, Sara. Imagina. Rafa, mais alguma interação? Tem mais um aqui que está em cima disso do que ela está falando, dos projetos Provida. Se puder citar algum especificamente, número de contato e como pode ajudar, a Luísa Monteiro, que está acompanhando a gente, vai agradecer. Perfeito. Aqui na cidade do Recife, eu não sei se há uma casa Provida. Se há, entre em contato aqui, tá? Pode deixar nos comentários Pode da deixar nos live. comentários. Nós temos casas em Goiânia, nós temos casas em Brasília, nós temos casas em Florianópolis, no Rio de Janeiro, na capital e na Baixada Fluminense. Nós temos em vários lugares. Tem algum nome em alguma delas? Páginas no Facebook, Perdão. site? Sim, no Rio de Janeiro se chama Casa São Frei Galvão, Casa da Gestante São Frei Galvão, onde eu trabalho e sou responsável por 63 gestantes salvas do aborto e 64 bebês, porque tem uma grávida de gêmeos também. Tá bom, muito obrigada, Sara. Imagina, pela eu que sua agradeço de verdade participação. pelo espaço. E relembrando, a Sara vai estar amanhã, a partir das 1h, a hora que começa o fórum, no primeiro Fórum de Direita Pernambuco. Relembrando novamente, vai ser no Mar Hotel, em Boa Viagem, e é aberto ao público, gratuito. Também terá outros participantes, né? Outros palestrantes. Muito obrigada a você que nos acompanhou, que interagiu, que deixou a sua reação, que fez perguntas para a Sara. Foi muito importante. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo ponto de entrevista. Obrigada, Rafa. Valeu.